Aleluia, glória a Deus. Sei que estamos numa escola dominical, mas eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nesse momento você fechasse os olhos, levantasse suas mãos. Vamos adorar o Senhor. Oh, Pai, te damos graça, Senhor, por essa manhã. Te damos graça, Senhor, pela nossa vida. Te damos graça, Senhor, por todo o suprimento, Senhor. Seja grato ao Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 4, quando fala sobre a nossa reunião com Ele, a Bíblia diz que quando chegarmos lá e estivermos diante dEle, vamos dizer: Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Ele criou todas as coisas. Pela vontade dEle nós fomos criados. Você não foi criado por acaso. Você não foi um acidente. Por sua vontade todas as coisas foram criadas. Pela vontade dEle você foi criado. E Ele tem um plano para cada um de nós. E a primeira parte do plano dEle é um relacionamento com Ele. É entregarmos a nossa vida a Ele. É vivermos com Ele e para Ele. Eu queria que nessa manhã você fosse grato, porque você foi criado. Oh, louve ao Senhor. Consagra o teu coração a Ele. Consagra a tua vida a Ele. Não há lugar melhor do que a presença dEle. Não há outro lugar melhor. Te damos graças, Senhor, por nós existirmos. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor foi misericordioso conosco. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor, porque há uma promessa que o Senhor vem nos buscar. O Senhor está vindo nos buscar, Senhor. Oh, Senhor, te damos graças, Pai. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Queremos viver uma vida que Te agrade. Queremos viver uma vida que Te engrandeça, Senhor. Oh, Senhor, que através de nós outras pessoas possam Te conhecer. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, Senhor. Tudo que nós somos, tudo aquilo que nós podemos, Senhor, é graças a Ti. Porque como cantamos, tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer um aleluia? Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Aleluia. Você consegue perceber a unção do Senhor? A presença dEle, Ele está em nosso meio. Ele está em nós, Ele está sobre nós, Ele está entre nós. Aleluia. Não perde a oportunidade de se envolver de coração no louvor, nos avisos, na palavra. O culto já começou faz muito tempo.
Desde que você vem para a igreja, se decide vir para a igreja, o teu culto já começou, porque é para Ele que você vem. É para Ele que você se arruma, por causa dele. Então o teu culto já começou há muito tempo. Alinha o teu coração, desde o início, desde que você acorda. Porque todos os dias, Ele fez para que a gente se alegre nele. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Lucas. Aleluia. Você está animado para aprender um pouco mais da palavra? Aleluia. Sabe, estudar a palavra de Deus, como estamos aprendendo sobre o estudo sistemático da Bíblia, e hoje nós vamos encerrar esse estudo sobre o estudo sistemático, não deve ser algo chato para você. Não deve ser, estudar não deve ser uma obrigação. Mas estudar a Bíblia é um privilégio. Por quê, Pedro? Porque estudar a Bíblia é estudar a Deus, é conhecer a Deus. É conhecer esse Deus que nos criou, que nos salvou, que vem nos buscar, que cuida de nós. Como eu vou olhar para a Bíblia e achar enfadonho, achar chato, fazer como um peso? Não, eu estou conhecendo a Deus. Eu estou conhecendo o meu Senhor, aquele que me criou. Como eu vou desprezar o estudo da Bíblia? Sabe, o estudo sistemático da Bíblia não é somente para ministros, não é somente para pregadores, não é somente para mestres, para professores do Rema. É para todo filho de Deus. Eu gosto que Marcos Honório ele diz que o mestre ele tem unção é para ministrar, para ensinar, não é para aprender. Ele não tem uma unção diferenciada para aprender. A unção que repousa sobre o ministro para aprender a palavra é a unção que repousa sobre qualquer pessoa. Qualquer nascido de novo. A unção está em vós. Como diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 27, é a unção que nos ensina, é o Espírito Santo que nos ensina. O mesmo Espírito que está na minha vida está na sua vida. Amém? E por que estudar? Eu vou conhecer a meu Deus. Eu vou conhecer quem eu sou nele. Amém? Aleluia. E sabe, hoje nós vamos falar sobre métodos de estudo da Bíblia. Está com o coração aberto para receber? Porque se você tem um método eficiente para estudar a Bíblia, você vai aprender de forma correta as Escrituras. Porque as pessoas dizem, mas eu não tenho o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que nos ensina? É. Ele é o autor e o intérprete das Escrituras. Mas ele usou dezenas de homens ao longo de toda a história para escrever. E para eu entender o que está escrito, eu preciso de um método também. Por que eu preciso de um método? Porque a Bíblia foi escrita numa língua que não é conhecida por nós, o grego, hebraico e aramaico. Ela foi escrita durante 1550 anos e ela terminou de ser escrita há 2000 anos atrás. Então a cultura daquela época era outra. Os termos que utilizam na Bíblia não são familiares para a gente. Então precisamos de um método, precisamos entender a história, a cultura daquela época. Precisamos entender um pouco da língua daquela época. Amém? E precisamos também entender a Bíblia como um todo. Porque a Bíblia também explica a Bíblia. Mas precisamos ter um método eficiente. É por isso que existem muitas igrejas, muitos nascidos de novos, mas muitas doutrinas diferentes. Porque aí as pessoas não estudam com um método. Não estudam a Bíblia levando em consideração toda essa distância temporal, cultural. Você está me entendendo? Todos têm o Espírito Santo, aqueles que nascem de novo, mas têm doutrinas diferentes. Porque não tem um método para estudar. E nós precisamos de um método. Hoje nós vamos falar sobre métodos. Mas existe um método regra geral para todo mundo? Não. Na verdade, nós vamos aprendendo métodos ao longo da vida e nós vamos mudando isso. É como na escola. Na infância, você estuda aqueles conteúdos escolares de uma forma. Talvez a tia ensinando, talvez os pais ensinando, ajudando, fazendo as tarefas, corrigindo. Aí quando vai crescendo, vai ganhando um pouco mais de autonomia, você lê, né, repete para você, aí depois aprende a fazer fichário, fichamento, resumo. Aí no ensino médio você aprende outras coisas, métodos diferentes. Aprende diagramas, não sei o quê, métodos diferentes. E o estudo da Bíblia é do mesmo jeito.
Eu mesmo, quando eu nasci de novo, eu achava que era suficiente apenas ler a Bíblia. E só o Novo Testamento. Eu pensei que se eu lesse de Mateus a Apocalipse sempre, eu ia aprender tudo que eu precisava aprender. E só ler, de capa a capa. De capa a capa não, só Mateus até Apocalipse. E aí eu fui aprendendo que, quando a Bíblia fala em 2 Timóteo, eu quero que você abra comigo, abra lá comigo, 2 Timóteo 3,16. Nós vamos ler a Bíblia hoje, bastante, amém? Para aprendermos os métodos de estudo da Bíblia. Veja, 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura. Você sabia que o Antigo Testamento também é Escritura? Você sabia que o Antigo Testamento também é Bíblia? E é tão verdade quanto o Novo Testamento. E eu aprendi que eu deveria ler não somente o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Mas é fato que, para eu entender o Antigo Testamento bem, eu preciso entender melhor ainda o Novo Testamento. Porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria, do Novo Testamento. Para eu entender bem o Antigo Testamento, eu preciso entender o Novo Testamento. Mas tem coisas no Novo Testamento que eu só entendo lendo o Velho. As profecias, o que Jesus fala, as tradições, elementos de Apocalipse, por exemplo. Tem várias coisas que eu só entendo do Novo se eu ler o Velho. Então, eu percebi que eu não podia somente ler o Novo Testamento, mas também ler o Velho. Aí depois eu passei para outro método. Eu vou estudar agora por tema. Aí eu pegava lá o tema, eu vou estudar amor. Aí eu pegava todos os versículos de amor. Todos os versículos de amor, de capa a capa. Pegava e tentava entender os versículos isolados. E tentar encaixar no entendimento. Mas eu percebi que cada versículo também estava dentro de outro contexto. E eu não podia pegar um versículo isolado, só porque falava de amor, juntar com outro versículo e ter uma compreensão clara. Eu tinha que entender o contexto. Mas aí depois eu descobri que o Novo Testamento foi escrito em grego. Você sabia disso? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então eu percebi que existiam conhecimento da Bíblia, de alguns versículos, que aumentaria o meu entendimento se eu soubesse aquelas palavras em grego. Porque talvez aquela definição, né, do grego não para o português não contemplaria todo o significado. E se eu entendesse o que significava no grego, eu entenderia melhor. Mas aí eu passei uma boa parte da minha vida estudando grego, os termos em grego e tudo mais. Mas eu percebi que isso não era suficiente. Eu percebi que tinha uma coisa mais importante ainda. Era entender o contexto histórico e cultural daquela época. Porque se eu entendesse o contexto histórico e cultural, aí mesmo eu descobriria o que aquele autor quis dizer para aquelas pessoas. Porque quando os autores escreveram, quando as pessoas começaram a ler isso aqui naquela época, elas entendiam tudo. Entendiam tudo, todos os termos, a forma de falar, tudo. Porque estava naquela cultura. Mas nós quando lemos, como faz 3.000 anos mais de 3.000 anos que a Bíblia foi escrita, tem muitas coisas que a gente não entende. Eu estava na escola, conversando com alguns adolescentes, e aí eu dizendo para eles, né, que na minha época, no 9º ano, há alguns anos atrás, tá certo? Não sou tão velho assim, é só os cabelos brancos, mas há alguns anos atrás eu dizia que eu tinha um amigo meu, que nós queríamos fazer no vestibular para administração de empresas. Porque o nosso sonho era montar uma empresa de DVD player. A gente estaria falido hoje. Aí eu falei isso, DVD player. Aí os meninos disseram, o que é isso? o que é um DVD? Vocês não sabem o que é um DVD. Estou ficando velho assim mesmo. Vocês não sabem o que é um DVD player. É um tocador de DVD. Vocês sabem o que é um tocador de DVD. Muitos nem sabem o que é um DVD player. E foi algo que aconteceu há alguns anos atrás. Imagine os termos ou os objetos de 3.000 anos atrás. De 2.000 anos, a gente não sabe o que é. E muitas vezes, para a gente entender o que ele está querendo dizer, a gente precisa saber o contexto daquela época. A cultura, a história, somente para entender. Isso é difícil? Não.
Não é difícil. Por que, Pedro, não é difícil? Porque as pessoas estão estudando a Bíblia faz mais de 2000 anos, quase 2000 anos. Você acha que você vai estudar uma coisa que ninguém estudou? Todo mundo já estudou tudo. Não tem revelação, não. A Bíblia já está revelada. Amém? A Bíblia não está oculta, não é mistério, não. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela já está revelada. Você entende isso? E faz 2000 anos que o pessoal vem estudando isso aqui. Não tem nada que você queira estudar que alguém já não estudou. Já não escreveu, já não fez um comentário. Já não estudou a história, a arqueologia, tudo. Então, estudar a Bíblia não é difícil. Mas o que você pode fazer é ter um método. E tem materiais de apoio que eu vou apresentar daqui a pouco. Amém? Existem algumas partes na Bíblia que a interpretação é espontânea. Você lê e sabe o que é. Abra lá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Versículo 28. Posso ler? Diz o seguinte: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse versículo não precisa de muito estudo para entender. Porque está dizendo que o que furtava, não furte mais. Ele quer dizer o quê? Para a gente não roubar. E quem roubava, não roube mais. Está claro para você isso? Amém? Agora vá comigo lá em Provérbios 22. 28. Provérbios 22, 28. Diz o seguinte: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Quando alguém me perguntou pela primeira vez o que esse versículo significava, eu não sei o que significa para você, esses marcos antigos. Mas o que significava para mim, quando foi perguntado a primeira vez, foi que, quando alguém dizia, não remova os marcos antigos que puseram seus pais, eu entendia, não remova os princípios que seus pais se ensinavam. Mas sabe o que significa? A mesma coisa de Efésios 4. Porque os marcos eram as marcações que se fazia nas terras. Não remover os marcos é não mover essas marcações. E aí, até hoje faz isso, né? Com cerca. Afastam as cercas e roubam um pedaço de terra. Então, quando ele diz, não remova os marcos antigos dos seus antepassados, né? Seus pais, pai e mãe não, dos seus antepassados, não roube as terras dele. A conclusão é a mesma, mas a interpretação não é espontânea. Em Efésios 4, fica claro, não furte, é não roubar. Mas não remover marcos antigos lá de Provérbios, não é tão óbvio assim. Você entende isso? Mas um simples comentário que você pega, que mostra a cultura daquela época, o que era um marco, resolveria a charada para você. É difícil isso? Não. É só você ter um método e ter material de apoio. Amém? Você entende isso? Glória a Deus. Então, quando você for estudar a Bíblia, você tem que levar em consideração 3 pontos. 3. A gente chama de 3 contextos, né? O contexto histórico-cultural, certo? Daquela época. O que queria dizer naquela época aquilo que foi dito, certo? O contexto gramatical, no caso, a língua, os termos, né? A gramática da língua original no grego, hebraico, aramaico. E também o contexto teológico. O que aquela passagem que você está estudando tem relação com outras passagens com o mesmo tema. Amém? São esses 3 contextos. Contexto histórico-cultural, o linguístico, né, o gramatical da língua, e o contexto também teológico. O que a Bíblia também fala sobre aquela mesma coisa que você está estudando. Você fazer um panorama em relação a isso. Então, esses 3 pontos são importantes. Aí você pode estudar a Bíblia de 3 formas. Ou pode ter outras formas também, mas eu vou dar 3 dicas para vocês. Uma é por passagem bíblica. Você pega uma passagem e estudar aquela passagem. Você pode estudar por livro da Bíblia. Eu vou estudar o livro. Ou você pode estudar por tema. Tá certo? Então você pode estudar uma passagem, um livro ou por tema. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus.
capítulo 18. Aí talvez você pegue no versículo 23, você quer ler uma passagem. Aí você pega o Mateus 18, começa no 23, que Jesus ele começa a falar uma parábola. Mas não, eu quero estudar essa parábola. Aí você começa no 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Aí ele começa falando aqui. Aí, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas aí eu pergunto a você, essa passagem começa aqui? Para eu entender o contexto. Essa passagem começa aqui, eu digo, não. Por quê? Primeiro que ela começa, por isso o reino dos céus é semelhante a isso. Você está falando por isso, ele está se referindo a algo que ele estava falando anteriormente. Você entende isso? Então eu tenho que identificar onde é que começa essa passagem. Aí eu volto, no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí eu vou descendo mais um pouquinho, talvez tenha algo antes. No versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Aí eu vou um pouquinho antes, ver se tem mais alguma coisa. Ele diz, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você já percebe que aqui já é outra coisa. Ele está falando aqui sobre oração, sobre congregar. E no versículo 21, ele já começa falando sobre perdão, sobre perdoar. E quando você for ler a passagem, você vai perceber que a passagem está falando sobre perdão. Então essa passagem, a parábola, na verdade, a passagem da parábola não começa no início da parábola, no versículo 23. Ela tem que começar no versículo 21, que é quando se começa a falar sobre o assunto da parábola, que é perdão. Você entende isso? A passagem ela começa no versículo 21. Quando Pedro ele se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, eu tenho que perdoar meu irmão quantas vezes? Até 70 vezes 7? Não, até 7 vezes. Aí Jesus, não, te digo que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Você já perdoou alguém 490 vezes? Na verdade, ele não estava querendo dizer que era essa quantidade. Mas é que de forma ilimitada. Amém? Aí quando Jesus conta uma parábola, e é bom você entender isso, toda vez que Jesus conta uma parábola, antes, ele fala do assunto que vai tratar a parábola. Ele está falando sobre perdão aqui. Aí ele vai contar uma parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Aí eu vou resumir por causa do tempo. Tinha um camarada que devia 10.000 talentos para um rei. Aí choramingou, pediu perdão, misericórdia, porque o rei disse que ele tinha que vender a família dele todinha para pagar. Aí o rei perdoou. Certo? Até aí tudo bem, né? Aí quando ele saiu livre, leve e solto, perdoado a dívida de 10.000 talentos, ele encontrou outra pessoa que devia 100 denários. É outra unidade de medida, 100 denários. E esse camarada que devia esses 100 denários, fez a mesma coisa que ele fez com o rei. Pediu misericórdia, perdão, não sei o quê. E ele não perdoou. Botou na prisão para ele pagar os 100 denários. Você entende isso? Aí no final da parábola, o rei soube disso. E aí no versículo 34 diz, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Quando o rei soube que ele não perdoou, ele chamou o camarada de novo, que estava devendo 10.000 talentos, e disse, você vai para a prisão também. Assim como você não perdoou, a minha dívida com você também não vai ser perdoada, a sua dívida comigo. Amém? Só que a mensagem aqui é que nós devemos perdoar, assim como Deus nos perdoou. Nós devemos perdoar uns aos outros como Deus perdoou. Mas se você entender o contexto histórico-cultural dessa época, essa passagem ela ganha um pouquinho mais de força. Porque um devia 10.000 talentos, o outro devia 100 denários. O que significava um talento naquela época? Um talento significava 6.000 denários. É muita coisa, né?
E o que é um denário, Pedro? Eu perguntei, é muita coisa? Você, não sei se é muita coisa. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. É muitos dias, né? Só que ele devia 10.000 talentos. Jesus não queria que a gente fizesse as contas exatas, mas eu gosto de números. Aí eu fiz a conta para você. O camarada, ele devia 60 milhões de dias de trabalho, que equivaleria a 164.383 anos de trabalho. É muita coisa? Mas o que Jesus queria dizer? Quando alguém ouvisse, um fulano deve 10.000 talentos, a pessoa que ouvia isso já sabia que era uma conta assim absurda, bem alta. Né? Mas para a gente não. Mas se a gente descobrisse que um talento era 6.000 denários e um denário era um dia de trabalho, a gente fazendo a conta que o cara devia 164.000 anos de trabalho, a gente ia perceber que era uma dívida absurda, impagável. Ninguém ia pagar 164.000 anos de trabalho. Você entende isso? E o outro que devia a ele era 100 denários, só 100 dias de trabalho. Era mais fácil? 100 dias de trabalho é mais fácil do que 164.000 anos, né? E o que é que Jesus estava dizendo? Que a dívida que a gente tinha contra Deus era uma dívida absurda, uma dívida impagável. E mesmo assim, Ele perdoou os nossos pecados. E a dívida, o erro que alguém, que o seu irmão, que sua família, que o seu parente, que alguém do seu trabalho comete contra você, é muito pequeno em relação ao pecado que nós cometemos contra Deus. Você entende isso? A dívida que os outros têm contra nós, o pecado, o erro que eles cometem, é muito inferior em relação ao pecado que nós cometemos contra Deus. Você entende? Então, e como é que a gente extrai isso aí, esse sentido? Entendendo o contexto daquela época. O que era um denário e o que era um talento. Isso em qualquer livro de comentário, qualquer comentário bíblico fala sobre isso. Você entende isso? Nessa passagem, a gente não precisaria fazer uma análise gramatical, né? Não precisaria fazer isso, porque o sentido já ficou claro com o contexto histórico-cultural. Mas se você estuda uma passagem, você pega aquela passagem toda, que fala sobre aquele assunto, estuda ela, lê, faz análise histórico-cultural, né? Se precisar, faz análise gramatical, mas também faz análise teológica, ou seja, pega outras passagens que falam sobre a mesma coisa. Tem outras passagens que falam sobre perdão na Bíblia? Tem ou não tem? Tem. Aí você poderia pegar vários. Marcos 11:25 fala: e quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ele está falando. E aí já aumenta o sentido. Nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Se não perdoarmos, nossas orações serão impedidas. Nós podemos outros versículos. Mateus 5:48 diz que isso é maturidade. Você entende isso? É a perfeição, é a maturidade. Então você pega outras passagens que falam sobre aquilo e aí você entende melhor. Amém? Isso é você estudar uma passagem. Mas você também pode estudar um livro. Pedro, eu quero estudar um livro. Então aí eu pego 1 Coríntios. Eu quero estudar 1 Coríntios. O que é que você faz? Você quer estudar um livro. Você pega qualquer introdução de qualquer livro. Você pode pegar uma Bíblia dessa, King James, edição de estudo. A maioria das Bíblias hoje tem isso. Tem uma introdução. Deixa eu até abrir aqui. Na sua tem introdução? Até nas Bíblias eletrônicas tem introdução. É só você ir lá. Tem a possibilidade de introdução. Eu estou abrindo aqui, é só para você entender na prática como funciona. Nas Bíblias geralmente tem introdução a 1 Coríntios. Na sua Bíblia eletrônica também tem. Até na internet tem a introdução. Aí aqui fala sobre a autoria, o propósito da carta, para quem foi escrito, a data da primeira publicação, tem um resumo, o esboço geral de 1 Coríntios. Então, se você quer estudar um livro, você pega uma Bíblia que tem a introdução do livro, você pode pegar, deixa eu me organizar aqui, você pode pegar um manual, um comentário bíblico como esse, isso aqui é 8º volume, isso aqui é só Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Nele, aqui é só uma página aqui de introdução. Nesse aqui comentário tem 6 páginas falando só sobre o livro de Coríntios. Então, se você quer ter uma noção, antes de ler o livro, você lê uma introdução ou você vê um comentário só sobre ele, introdutório. Aí você vai entender, né, que aquela igreja
a cidade lá de Corinto era um berço comercial, onde muita gente passava, era uma igreja muito rica, e os habitantes eram muito soberbos, eles viviam em competição, um querendo ser superior ao outro, um querendo se destacar em relação ao outro, por causa do contexto daquela época. Além disso, havia muita prostituição, havia muita devassidão, né? Tinha de tudo na igreja de Corinto, e na cidade de Corinto. E isso estava dentro da igreja também. A igreja estava com dificuldade de sair dessa arrogância, dessa soberba, dessa divisão e também da prostituição, da imoralidade sexual. E aí você vai entender a carta todinha de 1 Coríntios. Quando você for ler, você vai perceber que vai estar relacionado ao contexto sócio-histórico-cultural daquela época. Amém? E esses princípios também se aplicam para nós. Mas a compreensão, ela melhora quando você entende o contexto do livro. Você entende isso? Aí você quer estudar o livro, veja essa introdução, depois você lê o livro todinho. Tá certo? Aí aquilo que lhe chama, que você não compreender, você faz um estudo como o da passagem. Você pega uma passagem, estuda, faz análise histórico-cultural, gramatical, a teológica, e assim vai passagem por passagem. E vai compreendendo a Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Você pode, por exemplo, pegar 1 Coríntios 13. Não, vamos 1 Coríntios 13, 4, né? Abra comigo lá, 1 Coríntios 13, 4. Aí eu falei sobre essa análise do grego. Antigamente eu usava mais isso aqui. Isso aqui é uma Bíblia do Novo Testamento, Novo Testamento interlinear, grego e português, né? E às vezes para eu fazer essa análise grega, né, eu pegava as palavras gregas, eu descobria através dessa Bíblia, né? Porque ela fica palavra por palavra, português e grego, né? Então, quando eu chego na passagem, 1 Coríntios 13, eu vejo lá, o versículo 4, né? Que o amor não arde em ciúmes, ou o amor não inveja. Eu pego lá a palavra inveja, e aqui tem a palavra grega também para inveja, que é a palavra zelos. E aí você pega um dicionário, tem até na internet o dicionário Strong, tem na internet, gratuitamente. Você pode comprar na livraria o Vine, o Strong. Nos celulares hoje, tem aplicativo de celular que já tem um dicionário. Né? Você está numa Bíblia normal, tem uma palavra que você quer saber o significado dela no grego, você clica em cima da palavra em português, aparece já o termo grego e o significado. Então tem aplicativos assim. Mas se você gosta muito do papel, você pega uma Bíblia como essa, certo? Depois pega um dicionário, né? Aprende pelo menos o alfabeto grego, né? Para saber a ordem, né? Que aí você procura uma palavra, sem saber a ordem, vai dificultar a sua vida, tá certo? Mas é simples, né? Olha, o alfabeto só precisa aprender uma vez, certo? Você não vai ficar aprendendo a vida todinha várias vezes, não. Se aprendeu uma vez, é que nem o contexto histórico de um livro. Do 1 Coríntios, você só aprende uma vez. Você não precisa ficar aprendendo várias vezes. Aprendeu uma vez, acabou-se. Você entende isso? Amém? Estão com os olhos arregalados para mim. Mas isso não é difícil. Aparenta ser, mas não é. Exige esforço. Mas a recompensa do conhecimento que você adquire, da revelação e do entendimento, vale a pena. Porque conhecereis a verdade e ela te liberta. Amém? Mas quando você, assim como o conhecimento liberta, o engano também aprisiona. Tem gente que está aprisionada em algumas áreas porque não conhece a verdade. E a verdade está aqui, está na palavra de Deus. Amém? Aí você vê lá, 1 Coríntios 13, né, 4, eu já disse, né? O amor não inveja. Aquele termo grego, a palavra grega, ali traduzida como inveja, é zelos. Aí você pode pegar um dicionário e ver o que significa zelos. Né? Vários significados. Ou você pode pegar os comentários bíblicos que falam sobre aquele versículo, manuais bíblicos, pode pegar livros também, certo? Rick Renner, nesse livro aqui, O Teste do Amor, ele faz um destrinchamento de 1 Coríntios 13, pegando os termos gregos, o contexto histórico-cultural. Então, se você quer entender 1 Coríntios 13, bem, é só ler esse livro, tá certo? Aí você faz seu estudo e lê esse livro. Mas ele explica o que significava zelos naquela época, inveja naquela época. Não é somente inveja, mas ele explica, diz que era uma ambição, um egocentrismo tal, que a pessoa ficava tão obcecada por si, que nunca pensa nas necessidades ou nos desejos que os outros têm. É alguém que está tão obcecado por si, que não pensa nos outros, nem nas necessidades, nem nos desejos dos outros. Você entende isso?
Então, quando você entende o grego, o contexto daquela época, o significado desse versículo não fica somente inveja. Você entende isso? Amplia a compreensão. Isso é um livro, um aplicativo, um comentário, né? Uma Bíblia de estudo. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, né? Ou é só eu que gasto dinheiro? Você compra um celular de R$ 1.300, que depois de 2 anos quebra, você tem que comprar mais 1.300. Aí você compra um livro desse aqui, R$ 70, R$ 80, um manual, R$ 100, e dura a vida toda. Você não vai ficar jogando água isso aqui, né? Tá lá, fica na sua estante, quando você precisar, você pega a vida toda. Vale a pena ou não vale? Vale. É conhecimento. Amém? E também para a gente não ser enganado por falsas doutrinas. Glória a Deus, diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Quando você fizer seu estudo, seja no livro, seja de uma passagem, você fez seu estudo, você compara com o que outras pessoas acham também. Você pega um comentário bom, vários comentários, é melhor ter mais de um comentário, que é mais do que uma opinião de uma pessoa. Manuais bíblicos, conversa com alguém mais maduro na igreja, conversa com o teu pastor, com alguém, né, para ver se as tuas conclusões, né, bate mesmo, faz sentido mesmo. Então você tira as suas conclusões e mostra com alguém, né, compara com outros autores, para você também não ser enganado. Amém? Glória a Deus. Ou você também pode estudar por tema. Então eu falei sobre uma passagem específica, eu falei sobre estudar por livro, mas também pode estudar por tema. Então, por exemplo, você quer estudar amor. Eu falei de amor até agora, né? Eu vou falar de amor também. O que é que você pode fazer? Fazer como eu fazia antes. Eu pegava todos os versículos de amor na Bíblia. Todos. Aí como é que eu fazia isso? Hoje em dia está mais fácil, né? Você bota na internet versículos sobre amor, sobre amar, sobre amado, sobre amarei. Qualquer coisa assim. Você vai mudando o verbo para pegar mais versículos, tá certo? Eu faço assim. E aí você vai pegar todas as listas, todos os versículos. Se não você, né, tiver dificuldade na internet, você pode ter um livro, uma Bíblia como essa. Essa aqui é a Bíblia Thompson, é de referência, é cadeia temática. Essa Bíblia Thompson foi a primeira Bíblia que eu tive. Eu amei essa Bíblia. Por quê? Porque essa Bíblia primeiro não tinha comentário, mas não era por isso que eu amava essa Bíblia. Mas porque uma boa parte dela é só ajuda, tem aqui, ajudas bíblicas exaustivas. Se você quer pegar um tema, por exemplo, amor, já salvei aqui. Aí aqui você pode achar todos os versículos sobre amor, amor a Cristo, amor a Deus, a proeminência do amor, a prova do amor, amor conjugal, de Cristo, de Deus, do lar, esfriamento do amor, amor espiritual, amor familiar, amor fraternal, amor maternal, amor ordenado, amor paternal, amor pela casa de Deus, pela igreja, pela palavra, pelo país, pelo pecado, pelos amigos, pelos inimigos, por Cristo, universal, amor à paz, conjugal, amor e ódio. É muita coisa, né? E ele fala sobre vários, ou quase todos os versículos, sobre esse mesmo tema, sobre amor. Então, quer estudar por tema, ou vai no aplicativo, bota lá amor, amada, amarei, amado, enfim. Ou vai na internet, ou tem uma Bíblia como essa, se você preferir papel, e pesquisa por ela. Aí pega todos os versículos, né, que você entender, importantes, mas aí não vai estudar ele isolado. Você vai pegar o versículo e vai colocar ele na passagem. Entender quando começa e quando termina. Amém? E aí você vai estudar passagem por passagem, de versículo por versículo. Por exemplo, vai lá comigo em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5. Estudar a Bíblia é essencial. Mas precisamos também amar, estudar sobre estudar a Bíblia. Para você poder estudar a Bíblia melhor. Amém? Então, Mateus capítulo 5, versículo 43. Você coloca lá na sua pesquisa, deu lá, amarás. Cadê como é aqui? Ouviste que foi dito, amarás o teu inimigo e odiarás o teu inimigo. Caiu nesse versículo. E aí? É só esse versículo que eu vou entender? Eu entendo que eu tenho que amar. Na verdade é o que está dizendo aqui. Ouviste o que foi dito, amarás o teu inimigo e odiarás o teu inimigo. Se eu ficar só com esse versículo aqui, eu vou ter um entendimento errado. Porque o que ele está dizendo aqui é que nós devemos amar o próximo e odiar o nosso inimigo.
Isso é um versículo isolado. Só que eu preciso entender qual é a passagem toda desse versículo. A gente chama de perícope, que é um pedaço, uma unidade temática de sentido. Onde começa e onde é que termina. É só essa parte que ela fala sobre amor? Não, eu vou descer aqui, versículo 44, ele continua. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Já melhora, né? Já muda. Se eu pegar o segundo versículo, já melhora, mas ele continua. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. E aí ele vai até o versículo 48, né? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso é perfeição, isso é maturidade. Amar os inimigos é maturidade, assim como Deus é. Você entende isso? Porque Deus nos ama. Deus nos amou quando éramos inimigos dele. Deus deve nos amar também pessoas que nos fazem mal. Só que eu desci, né? Eu peguei o versículo 43 e desci até o 48 ele está falando sobre amor. Mas será que antes ele não já está falando sobre amor também? Por exemplo, no versículo 42. Quando você for, eu estou dando um exemplo aqui do que eu faço. Eu pego o versículo, eu vou descendo até onde eu vejo que ele está falando sobre amor, mas também eu vou subindo também até onde eu vejo que ele está falando sobre amor. Aí vem no versículo contrário. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Isso é amor? Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. E ao que der mandar contigo e tirar a túnica, deixa ali também a capa. Isso é amor? É ou não é? Tá. É amor também. É amor também. Então, começa lá em cima. Quando eu pegar um versículo, eu estou estudando amor. Aí cai nesse versículo 43, né? Amarás, não como é, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu tenho que entender o contexto, a passagem toda. A passagem ela vai descer até 48 e ela vai subir também até os 30 e pouco. Eu tenho que ler a passagem toda para entender o que Jesus estava falando nessa passagem. Com esse versículo que eu achei. Você entende? Inclusive, essa passagem, essa questão da túnica e da capa, né? Eu aprendi inclusive na Academia de Interpretação Bíblica do Marcos Honório aí. Lucas aqui foi o mediador disso. E aí ele vai explicar, por exemplo, entrar esse versículo para a gente entender sobre essa questão do contexto histórico-cultural, né? Eu quero uma túnica, eu quero uma capa, por exemplo, né? Ah, se alguém quiser a túnica, dê também a capa, né? A gente entende, não, quer uma parte da roupa, vou também dar a outra. Mas era só isso mesmo que significava naquela época? Ou aquela pessoa que lia isso tinha um outro significado? O que era uma túnica naquela época? A túnica era a roupa de baixo. A primeira roupa, né? Aí só tem uma roupa, né? Aqui, só tem uma blusa, né? Aqui tem contato com a pele, né? Essa blusa. A capa era aquela que vinha por cima, aquela que você se cobria. E é a mesma que era usada para você dormir à noite. Ou você cobria o chão para dormir sobre ela, ou você se enrolava para dormir protegido com ela. Você entende isso? Então, Jesus está dizendo, se alguém quer a sua roupa do corpo, dê também a capa. Aquela que ia te proteger do frio. Aquela que ia te dar conforto na noite. O que Jesus está dizendo? A entrega tem que ser completa. O amor, ele se entrega por completo. Por que tem que ser por completo? Porque Jesus, ele se entregou por completo. Jesus entregou a própria vida. Ele não se deu em parte. Ele se deu em todo. Você entende isso? E esse é o ensinamento aqui. O amor, ele entrega tudo. Não é somente a capa, não é somente a túnica, mas também a capa. Eu posso sofrer, eu posso ter um prejuízo aparente, mas em favor de outro. Você entende isso? Então, quando você entende o contexto histórico-cultural, aquela passagem ela ganha mais força, ganha mais significado. Como eu disse, aquelas pessoas que liam, que ouviam Jesus, entendiam na hora. Mas a gente tem bloqueios pela distância temporal, distância cultural, a língua que era diferente. Por isso que a gente tem que fazer análise gramatical, análise cultural, análise teológica, comparar passagem com passagem, para entender melhor. Amém? Aí quando você, enfim, pegou essas passagens, pegou cada versículo sobre amor, estuda a passagem, compara com outras, aí você vai entender sobre amor.
Aí quando você for falar sobre santidade, pesquisa todas as passagens sobre santidade, olha as passagens, faz análise gramatical, análise histórico-cultural, análise teológica, compara com outras, tira as suas conclusões, compara com alguém que já falou sobre isso, seja em comentários, seja em livros, seja na apostila do Rema, amém? Se você não fez Rema, faça Rema, olha, faça mesmo. E leia, eu vou dar outra, fazendo uma observação aqui. Leia os módulos. Muita gente que faz Rema não lê o módulo. Lê o módulo lá. Aí quando o pessoal lê o módulo, eita, eu nem sabia que tinha isso. Porque o professor, muitas vezes, não vai dar tudo exatamente, exaustivamente, tudo que está no módulo, não. Tem muita coisa que está no módulo, e quem não deu tempo de falar exatamente. Mas leia o seu módulo. Isso aqui é um material riquíssimo, riquíssimo. E fala sobre muitos temas, viu? Os módulos do Rema, quer estudar qualquer assunto, também você pode pegar por ele. Estuda sua Bíblia, tira suas conclusões, vai para o módulo, compara com comentário, enfim, um manual bíblico para você ter uma conclusão mais apurada. Vocês estão me entendendo? Então eu falei aqui sobre 3 formas. Você pode estudar uma passagem, a pessoa quer estudar uma passagem, tudo bem, estuda uma passagem, lê ela toda, faz análise histórico-cultural, pega o manual, né, como esse, por exemplo, ou lá mesmo no Google, só que no Google é mais complicado, né? Você não sabe se aquela fonte é confiável ou não, né? Mas aí um comentário como esse que fala sobre aquela passagem. Então ele vai te dar um panorama. Existe um comentário, eu tenho um comentário em casa que se chama Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento. Então é somente nesse sentido histórico-cultural e somente do Novo Testamento. Você pode pegar aquela passagem e o contexto, né? Análise gramatical também, as passagens e teológica, comparar com outras passagens que falam sobre o mesmo tema. Tira suas conclusões e compara. Tá certo, pessoal? Isso numa passagem, isso no livro, isso também por temas. Glória a Deus. E a Bíblia também nos orienta sobre meditar. Sobre meditar na palavra de Deus. Lá em Josué, no capítulo 1, não precisa abrir, mas Josué capítulo 1, no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 8 diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Naquela época de Josué, eles não precisavam estudar a Bíblia, porque estava muito claro para eles o que significava. Eles precisavam meditar, eles precisavam ler e meditar, só pensar, para não deixar de cumprir, para não deixar de praticar. E meditar é isso, é você pensar novamente. Meditar também significa sussurrar. Por isso que ele fala, não cesse de falar, antes medita. Porque meditar é falar, não é só pensar. Você entende isso? É pensar, é meditar, é falar de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você meditar aqui, se encher daquilo. Você entende isso? Então, meditar é pensar e também sussurrar. Você pode falar consigo mesmo, né? E isso vai te ajudar a cumprir tudo aquilo que está escrito. Mas muitas vezes você tem que meditar com o conhecimento correto, sabendo o que aquele versículo está falando. De verdade, para você não meditar, né, pensando que é um conhecimento errado da palavra. Achando que você é um miserável, é indigno, né, que Deus não vai, eu sou um pecador, meditar da forma errada. Você entende isso? E a memorização de versículos não é obrigatório, mas ajuda até a meditar. Porque você vai meditar numa passagem. Aí como é que você vai meditar se você não tiver a Bíblia na mão? Você só vai pensar novamente daquilo que você sabe, daquilo que você memorizou. Pelo menos o sentido, né? A memorização ajuda na meditação e a meditação ajuda na memorização. E quanto mais você pensa numa passagem, mais fácil é para memorizar. Amém? Não estou dizendo que é obrigado você memorizar a Bíblia todinha não, tá certo? Mas você está lá fazendo seu devocional. E o que eu quero dizer, abrindo parênteses para encerrar, é: o estudo não substitui o devocional. Você separa o seu momento do seu dia lá para fazer um devocional. Né? Eu pego uma passagem, eu quero ler, eu quero meditar, eu vou orar sobre ela, vou ficar pensando ao longo do meu dia. Faz seu devocional. Aquele momento de comunhão, seu secreto com o Senhor.
Amém? Mas o devocional também não substitui o estudo. Você precisa também fazer a meditação, fazer seu devocional, mas também estudar. Não é 3 horas por dia, não. Separa os 15 minutos para estudar. Vá aumentando na medida que você puder, no dia que puder. Né? Pega uma passagem, vai fazer um estudo, pega um comentário, vai pesquisar na internet. Eu quero entender essa passagem como todo. Estude. Não é estudar 5 horas por dia. É estudar o tempo que você puder estudar. É para você conhecer a palavra. Para você conhecer a Deus. É para você se conhecer. Amém? E é isso. Fiquem na paz. Sejam abençoados e estudem muito a Bíblia.